A gente convidou a Stephanie Toso, da Climatempo, para falar com a gente um pouco sobre esse assunto, sobre esses efeitos esperados do El Niño, em especial no Brasil. Um desses efeitos, inverno mais rigoroso, mas o que preocupa demais é a possibilidade de estiagem numa parte do país, de chuvas fortes em outras partes do Brasil. Conta pra gente o que deve nos preocupar mais ao longo desse ano, depois dessa notícia trazida ontem, hein, Stephanie? Bom dia. Bom dia para você, Sheila, para Carla, para os ouvintes. Bom, em especial a chuva que já está prevista para o sul do país. Então é um período que vai trazer muitos temporais entre os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque esse fenômeno ele traz o aquecimento das águas do Pacífico. E com isso, com esse aquecimento, a gente tem mais umidade entrando aqui sobre a atmosfera. Então vai ser um período até o fim do inverno e comecinho de primavera, com muita chuva para o sul do país. Agora, a gente tem um cenário diferente para o centro-oeste e para o sudeste. Apesar de toda essa instabilidade, os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, vão ter episódios com chuva frequente, só que é aquela chuva que vem em forma mais de temporal localizado. E aí o destaque é o calor. Com isso, temperaturas que ficam acima da média em muitas áreas entre o sudeste e o centro-oeste. E aí aquele reflexo do ar quente e úmido que a gente já vê entre estações de transição, como primavera e verão, que daí traz aqueles temporais mais localizados. Só que com esse fenômeno atuando, a gente não tem aquela chuva tão persistente. Então é um cenário diferente do sul do país, que a gente tem temporal generalizado. Então com risco de granizo, ventania, que pode prejudicar transtornos acumulados extremamente expressivos. Aqui para o sudeste e para o centro-oeste é uma chuva mais típica daquele padrão primavera e verão sempre no finzinho de tarde. E aí traz estiagem e estiagem preocupante para os estados do Mato Piba. Então, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a gente tem um cenário bem diferente. Para muitos estados também da região norte, a gente tem um período de seca mais intensa, que é quando essa chuva diminui bem. E aí, com isso, traz muitos prejuízos, principalmente para as áreas agrícolas. Então, pelo menos até o começo do próximo ano, a gente vai ter a chuva diminuindo de forma bem mais significativa. A gente segue agora com um período de chuva mais intensa para o Nordeste, e aí a tendência é que até o fim do inverno, esse tempo seco avance um pouquinho mais com esse fenômeno atuando já. Qual o pior mês, se a gente falar desses efeitos, por exemplo, para a agricultura, como você mencionou? Para a agricultura, os piores meses são entre outubro e novembro. Então já traz uma seca um pouquinho mais intensa. Só que esse fenômeno vai atuar até o começo de 2024. Então vai ser um período ainda com pouquíssima chuva, em especial para essas áreas do Mato Piba. Pega um pouquinho também a região do Cealba, que aí inclui os estados do Sergipe, Alagoas, também Bahia, só que de forma geral segue com o solo um pouquinho mais úmido. E aí a tendência é que entre outubro e pelo menos até dezembro, a gente tem aqueles índices críticos de umidade do solo. Então isso prejudica muito. Alessandra, nossa ouvinte, diz: El Niño significa seca aqui no interior do estado de Pernambuco. Tem previsão de quanto tempo dura, Stephanie? Não tem previsão de quanto tempo vai durar esse fenômeno atuando por aqui. Então é um período que a gente vai ficar em análise, porque ele dura até o comecinho do ano que vem. E isso traz ainda esse período de estiagem muito longo. Eu sei que a gente está com o nosso tempo esgotado, mas aí teve ouvinte lembrando, tem Rivotrip na semana que vem? Tem, a gente vai estar em Curitiba, gente, no próximo dia 14, quarta-feira, né? E aí, é frio, né? A gente não pode esperar, frio. É muito frio, né? E ó, a temperatura máxima já diminuiu, então mínima de 11, máxima só de 16. Meu Deus. Muito frio e uma chuvinha fraca por lá também. Mas os nossos ouvintes de Curitiba estão acostumados com essa temperatura. Isso. Eu tenho certeza que vão lá no Museu Niemeyer para dar um bom dia pra gente. Isso, às 7 da matina, a gente espera por todo mundo em Curitiba. Stephanie, você segue com a gente rapidinho ainda na linha pra gente seguir aqui na programação local, então em instantes a gente fala da programação em São Paulo. E daqui a pouquinho tem Milton Neves. Em 30, 40 segundos, Sheila, conversa com a Stephanie. Oi, Stephanie. A gente então tem tempo para falar de máximas e mínimas para esses próximos dias. Fim de semana e Dia dos Namorados, segundona. Tem sim. Olha, a gente continua pelo menos com destaque para o calor entre hoje e final de semana aqui em São Paulo. Qualidade do ar bem ruim. Então a gente segue nesse padrão de outono, agora a temperatura vai ficar mais agradável. Máxima que para hoje já chega a 26 graus. Amanhã, dia ainda começando bem gelado, então termômetros em torno de 12 graus por muitas áreas aqui da cidade, só que temperatura para a capital já se aproximando dos 27 graus.
pelo menos até o domingo, sem expectativa de chuva. E para o domingo já calor de 28 graus aqui na capital paulista. Agora, Dia dos Namorados, já tem estabilidade se aproximando, mesmo assim ainda vai ser uma segunda bem abafada, então temperatura que chega a 27 graus. Tem sol, tem esse calor, só que na noite de segunda-feira já tem virada no tempo. Então, para a noite de segunda, uma possibilidade já de chuva aqui para a cidade de São Paulo. Vale uma atenção na segunda para o litoral. Então, é dia que começa bem instável, principalmente nessa divisa com o Paraná. Então, vai ter muita nebulosidade, essa chuva mais persistente por lá. Stephanie, a gente volta a conversar já, às 10 para as 10 da manhã no Band News São Paulo, primeira edição. Um beijo, até lá. Um beijo, até lá.